Hello, hello! Boa noite! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso canal Ocudus Academy, a sua academia de inglês corporativo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, um assunto que eu amo falar, que é sobre networking. A gente vai entender como é que a gente consegue promover de uma maneira melhor o nosso networking internacional, seja através das redes sociais, pessoalmente, quando a gente viaja, se a gente tem essa oportunidade, mas hoje ainda bem que o mundo está mais conectado, então a gente consegue fazer isso online também e consegue, inclusive, às vezes fazer alguns contatos, networking através de grupos de apoio, grupos que a gente participa. Então hoje a gente vai falar muito disso nessa live e falar também como é que a gente usa o inglês para fazer o networking, para a gente conseguir se comunicar com as pessoas de uma maneira mais interessante, de uma maneira onde a gente realmente tem meaning naquilo que a gente fala, né? A gente tem significado, a gente entende o que a gente está buscando, porque muitas vezes networking por networking não nos ajuda e também fica mais uma pessoa lá, lá no nosso LinkedIn ou no nosso Instagram, né? Mas hoje a gente vai entender como é que a gente pode usar o poder do networking sem a gente perder a nossa essência. E isso é muito importante também, que a gente não tem que se moldar, a gente tem que ser quem a gente é e tomar cuidado com alguns assuntos, algumas coisas. So this live is in English. We're going to go back now. We're going to turn on to English. Então a gente vai mudar um pouquinho para o inglês, que eu sei que muitos de vocês aqui estão aqui para aprender também a programação neurolinguística, né, aspectos sobre a PNL, aprender um pouco de psicologia positiva, coaching, hipnose, já falei, não falo por aqui, né, não uso por aqui, porque tem muita gente que às vezes está dirigindo quando está assistindo a gente, ou está trabalhando até, aqui no Reino Unido muita gente trabalha à noite, então, para não ter perigo para ninguém, então a gente não faz a hipnose online. Hipnose eu trabalho mais nas mentorias e quando a gente faz processo individual, processo 1 a 1 com os clientes, né? Mas vocês que são clientes também aqui, toda quinta-feira a gente está aqui, essa é a minha contribuição, né, de tudo que eu recebo, de tudo que, vamos dizer, o universo contribui com a minha vida, com a minha família. Então, é uma forma de eu agradecer já há 2 anos, mais de 2 anos, 2 anos e meio, que a gente vem aqui toda quinta-feira, começou era na segunda, depois passou para terça, e agora a gente descobriu que a quinta é o melhor dia, né, que as pessoas conseguem estar mais conectadas para trazer inglês de qualidade para você, com informações sobre o dia a dia do mundo corporativo. E quem sou eu? Né? Eu sou a Crisley Lonel, eu moro em Londres desde 99, entre idas e vindas, Brasil, Inglaterra, mas sempre estou por aqui, quando eu posso estou por aí também. E passei por vários processos aqui, né, gente? Então, quando eu cheguei aqui, meu inglês não era tão bom, apesar de eu ter estudado 10 anos no Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu caí no Lower Intermediate, e isso foi um balde de água gelada na minha cabeça, porque o meu professor até falou: quando você tiver um Cambridge, a gente conversa. E aí trabalhei como faxineira, trabalhei lavando prato, trabalhei como, como é que chama? Chambermaid em hotéis. Nossa, o que mais que eu fiz? Trabalhei como ceramicista, cuidadora de crianças, cheguei a trabalhar uma vez como cuidadora de idosos. Então, assim, foi uma experiência muito rica na minha vida, né? E isso me trouxe muita base em termos de vocabulário. E aí depois eu queria realmente trabalhar aqui no que eu tinha feito no Brasil, né? Trabalhei muitos anos como gerente de contas no Brasil, em indústrias farmacêuticas e químicas, e aí fui trabalhar num laboratório aqui também, então aprendi toda essa coisa de negociação, networking, como é que funciona, levei muita atropelada também, né, gente, que faz parte, né, você às vezes tem esses choques culturais, coisas que às vezes você não está esperando, falar alguma coisa errada em inglês e daí tá todo mundo rindo, né? Eu tenho várias histórias, tantos anos morando aqui, mas sempre celebrando essa possibilidade, né, de estar vivo, da gente se conectar. E hoje eu vou falar de um assunto que eu amo, que é esse assunto de conexão, a gente se conectar com as pessoas, como é que funciona isso, né? Eu tenho um perfil
falando um pouco do coaching, a gente tem o DISC, inclusive é um trabalho que eu também ofereço para os meus clientes, e hoje as maiores empresas do mundo, né, as Forbes 500, com certeza, elas utilizam esse processo para saber quais são os seus melhores atributos, principalmente em termos comportamentais. E o meu DISC, eu sou uma comunicadora dominante, né? O que que é isso? Então, assim, uma pessoa que não tem medo de confronto, uma pessoa que encara a vida, assim, né, do jeito que tem que ser encarado, às vezes vai lá, briga também e volta e toma umas na cabeça e vai tudo bem, né? Mas eu sei que nem todo mundo é assim. Então a gente tem 4 perfis, né, no DISC. Então tem o dominante, tem o influente, que é o comunicador, né? O dominante é o executor, que vai lá e faz, é aquela pessoa que tem a ânsia de fazer, gosta de resultado. Aí tem o influente, que é o comunicador, que é aquela pessoa que, né, conversa com todo mundo, que consegue mudar o humor de um ambiente também. Se, né, tiver para o bom ou para o ruim, também consegue, né? Tem muita habilidade com as palavras. Não à toa fui estudar linguística, né? Hoje eu estudo, sou bem estudiosa da programação neurolinguística. Tive a honra de estudar com John Grinder, que é o fundador da neurolinguística no mundo, né? Eu falo pai da neurolinguística, ele com Bandler. Então, sou muito honrada de ter tido essa oportunidade. Aliás, 2 semanas atrás, estava lá em Portugal traduzindo ele. Para quem está chegando aqui na live e não me conhece, né? Estou dando um briefing, assim, do que eu trabalho, de quem sou eu. E com essas oportunidades, assim, pensando no DISC, né? Tem pessoas que são mais sistemáticas, né? Que são mais steady, são pessoas que gostam mais de processos. Eu descobri em um momento que eu não era uma pessoa processual, mas que eu precisava ter uma disciplina para criar processos na minha vida. Isso foi o coaching que me ajudou. A psicologia positiva me mostrou algumas das minhas características, os meus valores, né, as minhas forças do meu caráter, e aí eu quis aprofundar, fui estudar inteligência positiva para entender quais são os meus sabotadores e onde é que eu estava, né, que eu tinha muito room for maneuver, né, or room for improvement, onde eu podia melhorar realmente, e a vida começou a mudar. Então hoje eu me sinto na obrigação de trazer essa perspectiva para quem quiser, não é para todo mundo também, né? Mas essa perspectiva também em inglês de uma imigrante que chegou aqui, né? E foi aos pouquinhos construindo a vida. Hoje minha família está aqui, então moro aqui com os meus 3 filhos, meu esposo, que também topou entrar nessa aventura comigo, né? E realmente uma aventura, gente, uma aventura. Tô até emocionada de falar disso, porque realmente é muita coisa, né, que a gente vai fazendo. E o inglês que veio junto, né, e sempre me abriu muitas portas. Então, o que eu puder contribuir com vocês, quem está aqui na live, se puder chamar mais pessoas para o canal, a gente vai falar hoje de networking internacional e como é que você consegue destravar o teu networking internacional conhecendo muita gente ao redor do mundo. No começo desse ano eu fiz uma live para o pessoal da Malásia e para o pessoal que estava na Saudi Arábia, quer dizer, eu nunca pensei que eu ia chegar nessas pessoas, então como é que a gente faz isso, né, e até começar a entender o mundo de uma maneira totalmente diferente, uma maneira onde a gente respeita verdadeiramente a diversidade, a gente entende que tem pessoas que pensam diferente da gente. Claro que eu tenho as minhas opiniões, mas sempre de um ponto de vista onde, ok, é a sua opinião, vamos debater sobre isso, mas muitas vezes você não vai me convencer, e nem eu, mas a gente pode, no mínimo, manter uma postura, né, se não de amizade, mas uma postura cordial, uma postura honrosa. Então, hoje eu vou falar um pouquinho disso, inclusive networking dentro das empresas, que é a minha expertise. Hoje eu trabalho com C-level executives, trabalho com diretores, pessoas que, ou gerentes que têm aspiração para melhorar a vida, ou pessoas que estão simplesmente precisando do inglês para dar aquela guinada e transformar a vida de uma vez por todas, né? Então, essa sou eu, this is me, ok? E estou aqui com toda a minha alegria para a gente falar hoje de networking. Por favor, se vocês tiverem perguntas, vão mandando no chat. O Alexandre está aqui sempre ajudando a gente, meu esposo querido, que também tem esse sonho, ele é o cara do bastidor, ele é que ajuda muito aqui, faz tudo, né, para a Ocudus Academy.
Então, lá na plataforma, quem já conversou com o Alexandre, né, ele é o que resolve senha, resolve probleminha de, às vezes não está conseguindo imprimir um download, qualquer coisa assim, né? Então, a Lei que está ali nos bastidores, e ele está aqui também para ajudar a gente na live, qualquer coisa técnica. A gente tem o Pedro também, que trabalha com a gente, que está lá no Brasil. Pedro, se estiver assistindo, beijo no seu coração. Essa semana a gente não conseguiu se ver, mas a gente sempre escolhendo os conteúdos de acordo com o que eu vejo nas empresas, tá, gente? Porque eu trabalho com empresas não só do Brasil, mas do mundo inteiro, e a gente consegue começar a perceber assim, que o problema que acontece no Brasil, às vezes de comunicação, em hierarquias, coisas assim, também acontece lá nos Estados Unidos, que também vai acontecer na Nova Zelândia, na Austrália, que também acontece na Ásia ou nos Emirados, né? Então, a gente começa a perceber que são coisas muito comuns do dia a dia corporativo, e vamos combinar, né? O mundo está cada vez menor, no sentido de que a internet nos conecta. Estou aqui em Londres, são 11h18, 11h18? Exato, 11h18, e vocês estão aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Essa semana eu tive um atendimento no Peru, e aí eles estão 6 horas na frente da gente. Depois eu tive um atendimento na Espanha, e aí depois eu tive um atendimento, o pessoal que estava no Brasil. Então, assim, é o time zone, né? Mas a gente consegue nos conectar aqui pela internet, então eu acho isso realmente, assim, um grande feito da humanidade, e para a gente usar isso para o bem, não para a gente virar robô, né, só ficar online, mas também para a gente conseguir dar a nossa contribuição, e para a nossa contribuição chegar a mais lugares. E por que eu acredito nisso? Why do I believe this? Because as Brazilians, I believe that we have a lot to share with the world. We are very creative. Tomorrow, interestingly, my kids, tomorrow is going to be Culture Day at school. Então, amanhã as crianças têm o Dia da Cultura na escola. E aqui tem gente vinda do mundo inteiro, né? Londres é muito é uma cidade muito cosmopolita, né? No sentido de ter pessoas do mundo inteiro. E eles estão super orgulhosos, compraram bandeira do Brasil, né? Estão super felizes de ir lá representar o Brasil na escola. E é muito interessante que meu filho falou assim: mãe, é muito legal, porque você fala assim, I'm Brazilian, e aí o pessoal já começa a dançar, cantar uma música, já abrem aquele sorrisão. E hoje a gente teve essa experiência também, foi o Sports Day para o Lorenzo, né, que é o menorzinho, está numa outra escola, e no Sports Day o Lorenzo, fomos lá, né, ele correu lá, teve a corrida, teve salto na areia, né, umas coisas aqui que é verão, né, estamos aproveitando, verão, apesar que agora aqui está 13 graus, tá, gente? Então esse é o nosso verão, e hoje estava uma média de 20 graus, hoje à tarde 18, 20 graus, né, mas enfim, e a gente estava voltando de Tram, que é um transporte que tem aqui, e aí alguma pessoa pergunta assim, mas de onde você é? Aí ele falou assim, I'm Brazilian. Aí, oh, no way, I love Brazil. E aí o pessoal do lado, oh yeah, Brasil. Então você sente essa vibe do Brasil, sabe? E às vezes a gente não aproveita isso. Então hoje eu vou ensinar vocês, né? A gente a assumir, né, a nossa brasilidade, né? A gente assumir quem nós somos e perceber que algumas coisas a gente às vezes é over, né? Como diz o Nicolas, principalmente que ele é mais tímido, fala, mami, too much, a bit over, mommy, a bit over. E aí a gente dá risada, né? Porque over é quando tá um pouco acima, né? Então o brasileiro tem essa energia, tem essa aura, né? E eu acho que essa aura, e eu acho que a gente pode aproveitar isso no networking. E as pessoas talvez sintam um pouco de estranheza num primeiro momento, né? Porque too happy, oh my gosh, yes. Mas depois acabam entendendo, né? E respeitando também, porque a gente também está respeitando o lugar do outro, tá? Então hoje é sobre isso que a gente vai falar. Vou pedir já os likeinhos. Eu não sou muito boa para pedir likeinho, gente. Eu esqueço que eu tenho tanta coisa para falar, né? Mas oi. Chamar o óculos, né? Alex? Sim, bem na hora que eu vou pedir o likeinho, eu nunca peço likeinho, quando eu vou pedir likeinho, Alex chama. Cris, Já tô aqui. Pede pro pessoal fazer o Triple C. O que é o Triple C? Ixi, agora compartilha, eu sou C, né? comenta e curte. Compartilha, comenta e curte. Isso ajuda o canal, gente, faz a gente ficar relevante. E vocês, não sei se vocês conhecem de algoritmo, como é que funciona, mas funciona mesmo, né? Se você compartilhar, se você ajudar, isso ajuda o nosso canal a ter mais relevância. Então, assim,
né? Se vocês acharem essa conversa interessante, papo de imigrante, né? E muita gente eu sei que às vezes sonha em ir para outras partes do mundo, viver por aqui. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu amo estar aqui, mas também amo meu Brasil. Então, eu fico sempre, assim, parece que um pedaço do coração está aqui, com as pessoas que eu convivo aqui, as pessoas que eu aprendi a amar aqui também, né? Mas também sinto uma falta da minha terra, né? Sabe aquela falta, assim, que aqui também tem pastel, essas coisas, né? Mas às vezes dá uma falta de um pastel de feira, sabe? As coisas assim. Um pastel de feira num preço justo, sabe? Um preço honesto, porque você vem aqui, não é que não é honesto, né, a gente imagina, mas fica mais caro, né? Então você pensa assim, poxa, eu vou pagar num pastel 4 libras, que, ai, nossa, 4 libras, né? Quase R$ 30, né? Enfim, é uma brincadeira aqui, mas perguntem o que vocês tiverem de dúvida. Eu, a duras penas também, a gente conseguiu a nossa cidadania britânica, então muita gente me pergunta como é que foi, claro que o processo agora é diferente, mas às vezes a gente consegue auxiliar também, tá bom? Então vamos lá, without further ado, let's get going, let's talk about international networking, ok? Networking internacional, esse aqui funcionou, né? Podia até ter escrito, Lê, international networking, eu acho que, mas a gente escreveu em português, né? Podia ter escrito em inglês, só que aí em inglês você inverte, lembra? Porque a gente não fala girl beautiful, a gente aqui fala beautiful girl, e aí teria dado certo também, né? Mas vamos lá, deixa eu dar uns agradecimentos para quem está por aqui. Deixa eu ver, a Lu está aqui, a Gi também está aqui. Quem mais? Tia Dirce está aí também. Quem mais? Cida, sua linda, você voltou. Tô feliz que você tá por aqui, viu? Curtindo o nosso rio aí, né? Normalmente você manda umas fotos bem lindas lá, bota umas fotos lindas. Rio de Janeiro, né? Delícia. Mas vamos lá. Então vamos entender como é que a gente faz para build relationships, ok? Então construir relações. Deixa eu ver se tinha alguém mais nas outras redes sociais. Lembrando que a gente está ao vivo no Facebook, LinkedIn, YouTube e X, ok? Então, Facebook, LinkedIn, YouTube, X. E também estamos aqui no Instagram, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não, aqui ninguém mandou um oizinho. O povo do LinkedIn é um povo mais, assim, fica mais na moita. Então, mas tudo bem, tá tudo certo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho how can we build professional relationships that can be beneficial for both sides, for us, for the other person as well, because a lot of people, believe me, they want to know more about Brazil. They want to know how the culture works, they want to know how can they trade with Brazil, fazer negócio mesmo. O Brasil é muito continental. Eu trabalho com um cliente e é muito interessante isso, porque ele estava me contando que o Brasil representa 50% do volume de business gerado no mundo, né? E a nossa operação, a operação no Brasil é uma das mais enxutas. Então, eu falei, nossa, então você, teoricamente, você paga 50% do salário do seu presidente mundial, né? Daí ele deu risada e falou, Cris, eu nunca pensei por esse prisma. I never thought through this prism, but Brazil is very big. O Brasil é muito grande. Então, como a gente tem um mercado interno muito grande, a gente consegue ter ser essa potência, né? E, assim, não para a gente... boast about it, né? Como a gente vai ficar metidos, né, por causa disso, mas a gente é o B do BRICS, né? Então, e às vezes quando a pessoa fica lá num detalhe do inglês que fala errado, eu falo, gente, a gente é o B do BRICS, vamos parar com essa autossabotagem, né? Vamos bola para frente, né? Como a gente sempre diz, né? Bola para frente, vamos fazer girar o negócio, porque a gente tem essa energia, we have this energy, and that's what I want to bring to you when I come here every Tuesday, because I know that if we use this energy, we start to be respectful from who we are. We are not trying to fit somewhere else, being someone who we are not. E eu falo isso, gente, de coração, porque por muito tempo eu queria falar perfeito, que nem o britânico, né? Gente, eu não sou britânica. Forget about it. You know, that's not the case. I take part in a group of teachers, and today there was a discussion about the wrong pronunciation. And I said, guys, I understand that we have to have a clear English, or at least an English that people can understand using the right, how can I say, the right cadence. Então a cadência, né, é diferente a cadência do português,
inclusive do português do Brasil e de Portugal, a gente fala mais cantado. Então, por exemplo, a língua do português do Brasil, né? Like this, ok? O inglês. O chinês. Isso chama cadência, tá? Da língua e tem essa. Junta várias coisas, né? Mas tem a ver com pronúncia. E aí, às vezes, você fica pensando, gente, eu não vou falar que nem inglês. Então, às vezes, a Tieta brinca muito com isso, né? Ela fala assim, o brasileiro dá para perceber que é brasileiro. Porque a gente fala assim, hello, how are you? E é assim, e aqui é mais, hello, how are you? É um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais comedido, sabe? Então, essas coisas também influenciam, isso também tem a ver com cultura. This also has to do with culture. And we can have opportunities if we are sharing that, if we are honest on how we share, the way we share and what we want to get with this, ok? Porque é uma contrapartida. Muita gente quer conhecer alguém do Brasil, entendeu? Porque é cool, porque é legal, né? Então, assim, é legal a gente ter essa experiência. E às vezes a gente quer trocar com alguém que tá fora para entender como é que funciona. Yesterday I was teaching a lady, she's a lovely lady. By the way, Klaus, se você estiver assistindo, beijo no seu coração, kisses in your heart. But there we go. So I was talking to her. She lived in China for many years. And in China, there is a square. And in this square, they have some umbrellas. I didn't know about it. They have some umbrellas, and they have like an umbrella, é um guarda-chuva mesmo, tá, gente? And with this umbrella, they put posters, like a little pictures, information about their daughters and their sons. Então, vamos lá, eu tenho uma filha menina, vou lá, abro uma umbrella com a história dela, conversando, falando um pouquinho de quem é minha filha. E vai lá o pai de um menino e abre a umbrella também, he opens the umbrella, and he talks about the boy. Ok? E aí ali os pais se encontram, conversam e vê se dá um processo assim, deu match da família, e aí se deu match na família, eles já programam para as crianças, né, entrarem em contato e para poderem namorar, casar, enfim. E eu falei, wow, I never thought that China would have this kind of culture. And she said, yes, in Shanghai. And then I was like, wow, that's very different, right? And also I met a lady from Oman, and she was saying that in there she was feeling like in a prison because she was in a condominium, and in this condo she couldn't really go out because whenever she wanted to go out she had to be accompanied by a man. Because in these cultures, women normally they don't walk by themselves. They're not alone in the streets. Elas não andam sozinhas na rua. Porque a mulher não anda sozinha na rua, ela sempre está acompanhada com um homem, né? E foi ela, filho e o marido. O marido foi para uma oportunidade de trabalho, parece. It was a job opportunity. And she was saying that she feels very frustrated because she lives in that bubble. All right. So imagine that's not easy, right? Sometimes we have to understand culture as well. Or, for example, when we travel, the other day, I think I sent a meme for some of my students. And also, I think I put in Okudu's, our Telegram page. Ok? Acho que eu coloquei lá no Telegram, que acho que até comentei disso semana passada. Então, o britânico tá assim, sentado e falou assim, the difference between British and American, ok? E aí chegou o britânico assim, hello, how's your day going? Like, bem, né? E aí o britânico assim, what is that? What my day has to do with you? Like, why do you want to know about my day? Tipo assim, meio grumpy, né? Mas não é que eles são maus, é porque, assim, não é convenção a gente ficar perguntando do dia do outro, ficar metendo bedelho, né, binose. E a gente acha isso às vezes estranho, né? Então, às vezes aqui acontece com meus filhos, sometimes it happens with my kids. Sometimes I come to them and say, hello, how are you? I said, not bad. Not bad, Pietra, come on, not bad. And this is very common, very common. So, hey, how are you? Not bad, yourself? Or, well, things are okay. Yeah, considering other things are fine, but there is this tonality, this content emotions, são aquelas emoções mais contidas, né? Eu acho isso super legal, porque para mim é um super laboratório, eu fico realmente analisando a linguagem corporal, a cor da voz, né, a tonalidade, a energia que a pessoa põe na conversa, então isso para mim é um grande laboratório, neurolinguística, né?
faz parte, mas é muito legal você perceber essas nuances, okay, cultural nuances, and today is all about this. So, what is the importance of a good networking? Well, first, you can have access to opportunities that were not that are not in the mainstream, ok? Mainstream é quando vai para todo mundo, né? Quando tipo foi publicado. Mas às vezes você fica sabendo das oportunidades antes delas serem anunciadas. Ok? Então, o networking é importante para isso. For example, we are about to have a big event here for a group of Brazilian women. And, of course, the people who are already in the network, they are going to know first. They know firsthand, okay? So then we might have access to opportunities before the opportunity goes to the mainstream, okay? Another thing that you might think about it is about the influence, your professional influence, and you can expand your professional influence because you can know more people, you can get to know more people around the world, okay? And another thing that I love, I'm fascinated about that, is about learning with other people's experience, okay? So for example, we are about to trade here, and I'm starting to contact a few companies. A gente está montando um negócio aqui, né? E eu estou começando a contactar algumas empresas. Então, eu contactando algumas empresas, eu já descobri. Então, primeira coisa, que eu teria que ter uma filial da empresa aqui para ser mais respeitada. So, I had to have a company here, registered here, and there is what is the name? British Company House, or United Kingdom Companies House, uma coisa assim, e a minha empresa tinha que estar registrada lá para quê? Para eles terem mais confiança naquilo que eu estou dizendo. E aí você, né, ter o seguro, então abrir realmente uma empresa. E eu falei, puxa, vai ser um processo burocrático, né? Not like that, you know, it took me 2 hours to fill up the forms, então 2 horas para, né, ler um pouquinho, entender como é que funciona, entender a lei, bababá, e aí no dia seguinte já chegou a empresa aberta, vários bancos querendo trabalhar com a empresa, você já recebe a carta dos bancos também, como é que você pode, de repente se você vai precisar pedir empréstimo para a empresa, então eles já organizam isso, they organize that for you as well, and then of course you're going to read a lot, but it's about networking as well, okay? People start to send letters, and it took me 2 hours, and I had to wait 24 hours for the company to be opened. And then now we are in the process to find insurance, to talk to people about how to sell our products here. So, you know, it's about networking and learning with other people's experience. But how did I know that? Como é que eu fiquei sabendo de tudo isso? Pegava o telefone. Oi, tudo bem? Olha, você não me conhece, eu sou de uma empresa do Brasil que está tentando fazer negócios aqui e eu gostaria de saber, né, o que eu poderia fazer para apresentar o meu portfólio. Primeiro, você é registrado aqui na Inglaterra? Não. Então nem quero falar com você. E tudo bem, né? Mas não levei isso para o pessoal. No, so, you're not registered in England. Well, actually, we are just going to talk to someone who's registered in England because then we know that there is someone responsible here in this country, ok? O que é isso? Tem alguma pessoa que vai ser penalizada se der ruim, né? Então, às vezes, eles querem saber, tem um diretor aqui? Né? Nesse caso, sou Joe, ok? Então, né, vamos ver se isso vai ser bom, vai ser ruim no long term, mas os produtos são incríveis e a gente tem certeza vai conseguir fazer um trabalho muito legal. Eu vou contando para vocês quando a coisa estiver um pouco mais acertada, tá bom? Porque agora é só uma ideia. Now it's just an idea. Oh, of course, like it took some form. There is some kind of format, but we are still working on the launch of this business, ok? Então, vamos lá. Fingers crossed for me, everyone. Fingers crossed. Vamos lá. Torçam aí por nós, né? Por aqui para dar certo. Mais uma empresa brasileira dando certo aqui no Reino Unido. Well, how can we start conversations, okay? There is one meeting that we had here on Thursday. I can't remember exactly the name of the meeting and when was it. Alex, my dear? What? Ok, teve um encontro que a gente falou só como começar encontros, como começar conversas. Você lembra qual foi o número dessa live? Não, mas já não está mais no ar. Ela não está no ar. Bom, não tem problema, mas ela está lá na plataforma, tá bom? Se Sim. vocês tiverem interesse, jeitos de começar a conversa, jeitos mais formais, jeitos mais informais, como é que você apresenta pessoas. Então, tem maneiras, mas aqui vamos dar mais uma pincelada. Esse aqui está bem corporativo, this is very corporate, but let's go, it can work either way, ok? Pode funcionar para o corporativo, mas também para as nossas conexões pessoais. Antes de eu continuar aqui, deixa eu dar um oi aqui para Cássia, Andréia, quem mais que está aqui? Mestra,
Elias, hello! Lari, ai, sua linda, tô morrendo de saudade de você. Deixa o likeinho aí para ajudar o canal da tia. Minha sobrinha querida, maravilhosa, lá do Brasil. Lari, quando você vai vir para cá? There we go. Let's get going. Okay, so how to start conversations, okay? Pablo também entrou aqui. Hello, Vinagre, how are you? Okay, nice to see you here. Ok, mas vamos lá. So, how to start conversations? I'm interested in your take on this industry. Could we discuss it? Eu fiz mais ou menos isso, né? Eu não falei exatamente disso, porque eu não cheguei a falar ainda. Falei da indústria, uma indústria química, tal, but I said, well, I'm interested to know how can I become a supplier for you. I have some products in the chemical area, and I just would like to know what would be some kind of things that you would be thinking for you to buy from me, if this becomes the case. E aí é onde a gente começa a pergunta, né? Então aqui essa frase, I'm interested in your take on this industry, could we discuss it? Interested in your take. Cris, mas take não é pegar, né? O que você está falando? Essa é uma expressão. Então, por exemplo, se eu falar para vocês assim, sei lá, o que você achou de tal coisa? Então vai ter aí o lançamento do Inside Out, né? Que é aquele filminho que foi traduzido para o Brasil como Divertidamente. Então vai ter o lançamento e vamos dizer que eu vou lá no lançamento. I go to the launch of this film in cinemas, and then once we leave the cinema, I'll ask one of my kids, what is your take on it? What's your take on it? Tipo assim, o que você achou, né? Então, I'm interested in your take on this industry. Could we discuss? Então, o que você acha dessa indústria? O que você acha dessa proposta? Aqui pode ser, I'm interested in your take on this preposition. I'm interested in your take about this business idea. Ok? Então, você pode discutir isso também. Tá bom? Second one, this is my first time at one of these meetings. What has your experience been like? Essa daí é conectora profunda, assim, né? Oh, it's my first time here. Have you ever been here? What is it like? Você pode até simplificar um pouco mais, né? Eu lembro quando eu fui aqui no Millionaire Mind, uma experiência aqui no Brasil, até você paga, aqui é gratuito, mas quando eu fui conhecer algumas pessoas, inclusive uma das pessoas, a Iris, se estiver assistindo, Iris Kisses, ela veio aqui em casa, ela mora perto de Birmingham, so we became friends, in a way, acquaintances in a way, but also like I invited her to come to mine, and it was a very interesting experience. But it was like, oh, have you ever been here? It's my first time here in Millionaire Mind. I know nothing about this industry, so can you brief me a bit? E ela começou a falar, era portuguesa também, a gente falou inglês um tempão, e depois eu falei assim, where are you from? And then she said, well, I'm from Portugal. I said, no way, I'm from Brazil, we speak the same language. Vivi no Brasil. Aí, bom, enfim, né? Mas, às vezes, abrem portas para nós, né? Então, a gente aprender a fazer isso de uma maneira, sem ficar preocupado se vai falar inglês perfeito, sabe, gente? Hoje, nessa discussão no grupo lá de professores, eu falei, gente, para de querer achar que, uma pronúncia errada, meu Deus, que vergonha, não falo mais nada. Fecho minha boca, né, gente? Não. Hoje, lembrando, eu sempre trago essas estatísticas aqui, ok? Em cada 5 falantes de inglês, cada 5, apenas 1 é nativo no mundo, ok? Porque tem 8 bilhões de pessoas no mundo, average, ok? E aí, pegando assim, né, ballpark figures, e aí se você pegar que a gente tem 2 bilhões de pessoas no mundo falando inglês, estudando inglês, e apenas 400 milhões são nativos do idioma. Então, 1 em cada 5 falantes é nativo, todos os outros são pessoas do mundo inteiro. So, you know what? Nobody's gonna speak English perfectly. So, don't worry about it. The main thing about words communication is communication, okay? Is for us to get together, for us to understand each other. So, if you don't understand, ask. If you have doubts, clarify. Because that's the way that we can get going, we can get more rapport, ok? Rapport, gente, estudo rapport faz anos, né? O que é rapport? É quando você consegue se conectar com uma pessoa num nível muito profundo. Sabe aquela coisa, putz, fui com a cara, não sei nem como, mas você consegue, a PNL ensina a gente a fazer isso, né? Você consegue provocar um rapport, e tem como, isso é louco, né, gente? Provocar um rapport, gente, comunicadora, né? Então você consegue entrar na frequência da pessoa, né? Através da respiração, movimentos micromusculares, micromuscle mirroring, que é esse espelhamento,
ok? Você consegue fazer usando palavras que a pessoa usa, entrando no aspecto, no sistema representacional que a pessoa está falando. What is a representational system? Então, por exemplo, se eu estou falando de aspectos visuais, você conversar comigo com aspectos visuais. Example, ok? Oh, I see where you're coming from. Imagine if you say, oh, I see where you're coming from, and I answer to you, oh yes, this sounds as music to my ears. Tá claro que um está no sistema representacional da visão e o outro está no sistema auditivo. Ou então, oh, I feel what you're saying. Eu sinto o que você está dizendo. Está no sistema representacional o quê? Sinestésico. Então, você pode copiar essas palavras para a conversa ficar mais fluida e você ter mais rapport. Então, a gente usa os predicados, né, para fazer isso. Então, é incrível essa experiência. This is incredible. Try. Ok? A programação neurolinguística não ficou famosa no mundo à toa, né, gente? Realmente é uma técnica humana que desvenda uma das coisas mais humanas que existem, que é a fala. Porque é o que a gente se diferencia dos outros animais, a nossa fala, capacidade de utter words, e our capacity to communicate and to understand those processes neurologically, ok? A gente faz uma lógica desses processos, só que a nossa lógica às vezes é ilógica, né? Então, por exemplo, o metamodelo, quem é PNL aqui, NLPers, né? Sabe do que eu estou falando. Então, por exemplo, se você está trabalhando a PNL e a pessoa está no sistema representacional, onde ela só vê o outro, sistema representacional não, posição perceptiva, onde ela só vê o outro. Ela está sempre se colocando no papel do outro, ela não se vê, ela não consegue estar em primeira, mas ela está sempre em segundo, o que as pessoas estão sentindo. Né? Ou então ela está em terceira, sempre como observador, sabe aquela pessoa que nunca se conecta emocionalmente com alguma coisa? We have that. And understanding our processes, we can understand how to respond better. And when we understand our process, we can also understand the process of others. Because then the dynamic is completely different. So I'm completely fascinated about this subject. If you want to learn more about NLP, English coaching, positive psychology, this is the place. Aliás, gente, tô com mentorias também abertas para professores de inglês que queiram aprender isso, e pessoas que trabalham com PNL, com desenvolvimento humano, que queiram aprofundar nesse assunto. E tudo em inglês, tá bom? Já vai fazer inglês, português, que aí você acaba, né? Leva 3 coisas, né? Compra um, leva 3. Tá bom? Já leva o inglês, a PNL, a psicologia positiva, ganha umas hipnose aí no meio do caminho, tá bom? Jokes à parte, essa é a minha entrega, tá bom, gente? E eu estudo há anos, né? Tenho pós-graduação, mestrado em todas essas áreas, então para mim é uma honra compartilhar e estar aqui com vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos. E não falo isso, a gente fala assim, ai, mas a Cris, será que ela fala isso? Que você acha, né? Porque estudou. Gente, não. Eu só quero ajudar todo mundo a ter uma comunicação melhor, porque somos seres humanos, né, gente? Tava até falando para Pietra hoje, I was talking to Pietra about that. At the end of our lives, you know, we're not going to take anything from here. Nothing. These material things, they're going to be here. Once I'm gone, probably they're going to end up in a charity shop. Vão acabar num brechó, né? Que aqui é muito comum, charity shop. Vai, aí vendem e pegam dinheiro para ajudar outras pessoas, né? Então é isso, a gente não leva nada daqui. Claro, precisamos ter uma vida boa, we have to have a good life here, because this is the promising world that we have, abundance, prosperity, because we are image and resemblance, right? If you believe that, if you don't change my words, but keep my intention, okay? But that's what I'm talking about. Então, quando a gente vai embora, a gente não leva nada daqui. Mas os nossos relacionamentos, o que a gente sentiu, as coisas que a gente viveu, isso acompanha. Se é que tem alguma coisa depois, né? I don't know. What are your beliefs? Okay, but there we go. Let's carry on. Então, ser muito honesto, qual a sua experiência, o que você está fazendo aqui? Você já veio num evento desse? Eu fui num evento aqui de networking aqui em Croydon. Croydon é outskirts de London. Ainda é grande Londres, mas fica a 20 minutos do centro, né? De trem. E eu fui num evento aqui, and business people, okay, I said, well, it's the first time I'm coming to this kind of event. What is going to happen here? And they said, oh, we're going to have a networking, speed networking, we call. I don't know if you heard about it. It's like, for example, you are talking to someone and then there is a bell
and then the bell buzzers, okay? Or the bell rings, and then it's time for you to go for the next person. Então, eles fazem isso por 5, 10 minutos, às vezes, onde você vai passando de uma cadeira para outra, né? Ou você está num círculo, tem 2 círculos, um dentro do outro, e aí você vai conversando com pessoas diferentes, ou faz numa linha, né? A pessoa lá da ponta passa para essa ponta, e você vai conhecendo as histórias das pessoas e fazer networking. Você não vai se conectar com todo mundo, you're not going to connect with everybody, but you might connect with a few people, like, oh, my business is very aligned with your business, okay? So, for example, I'm a woman. She works with other women, giving them, how can I say, some artistic workshops, okay? And this is funded by the government, in a way. Então, ela fornece workshops artísticos para mulheres que queiram desenvolver habilidades artísticas de pintura, de dança, de música, e ela faz isso. Eu achei super interessante. Não participei, I didn't take part, because, you know, at the time I was very busy, but it was something that was at the back of my mind. It was like, wow, what a nice thing that this lady does, okay? So it's something very nice, very interesting for us to develop our networking. Cris, mas eu não tô aí, eu não viajei, não saí do Brasil, como é que eu faço networking? Existe o Meetup, quem quiser se associar, a gente não colocou aqui no slide, mas o Meetup você pode encontrar pessoas de várias partes do mundo aí no Brasil. Ou se você tiver Meetups, tem no mundo inteiro, nas principais capitais do mundo, in the main capitals of the world, and then they put the subject of the meeting. So last year, in the summer, I went with a big friend of mine, se você estiver assistindo, também beijo no seu coração. A gente foi num evento aqui, que era um evento onde a gente ia celebrar a lua e a deusa Isis, né? E foi super legal, it was very nice, I felt like a goddess, you know? A gente se sentiu como uma deusa na beira do Tâmisa, foi muito legal. Então, um evento, assim, que eu não faria, não conhecia aquelas pessoas, mas conheci um monte de gente, I met a lot of people. Some people, there was some kind of connection, some other people said, well, maybe we see each other next summer. So, you know, it's an opportunity. E tem no Brasil, tem em várias partes do mundo, é só procurar Meetup, e aí você vai descobrir onde é que tem aí na sua cidade e o que eles estão trazendo. Às vezes o networking é muito legal, você vai falar, por exemplo, de AI, você vai falar de corporate environment, guys, there is an infinite of subjects. Então vai lá, se conecta com o teu networking, começa a trabalhar o teu networking, ok? Let's go. How can you present yourself effectively? So, hello, I am Chris. I'm specialized in neurolinguistic programming with Ocudus. Okay, I can just simply say that, or you can use as your pitch. Oh, hello, I help people who are already on top of their game to become even better. Okay, so this could be something that I can say that I do, ok? Então, eu ajudo pessoas que já são fodásticas, já estão no topo, né, do jogo deles, deles e delas, a ficarem ainda melhor, com a ajuda da neurolinguística, with the help of neurolinguistics, ok? This is Wilney. I'm talking about myself, but what is the say that you would talk about? What's the thing that you would say about yourself? O que seria a coisa que você ia falar de você? What would that be? Ok? Como que você se apresentaria? Ok? Hello, I've been involved in chemical companies for 10 years, focusing on now fragrances, for example. I didn't work in such a long time. Okay, I don't work there. I'm starting in fragrances, but I could say, well, hello, I am Chris. I've been involved in the chemical industry, more specifically the pharmaceutical industry for many, many years. And now I'm focusing on chemical companies as well, but now I'm focusing more on fragrances. I could, you know, use that. Actually, this is one of my opening statements, okay? Another one. Hi, I am, and I recently I am Chris. I recently worked hello, my name is Chris. I recently worked on a women's project, and I would love to share insights about it. Can we talk about it? Ok? Então, eu trabalho mesmo como voluntária aqui, né, para um grupo, o GMB, Grupo Mulheres do Brasil Londres, e a gente faz muitas ações incríveis, ok? Então, sou muito orgulhosa de ser parte desse projeto, porque independente de associações, de qualquer coisa, é um grupo de networking e um grupo onde mulheres ajudam mulheres, independente da, como é que a gente fala? Da sua... orientação política, tá? Mas mulheres ajudando mulheres e tem mulheres incríveis, então para mim é muito legal, it's very, very nice, and I work with
these women and they work with me, we help each other, so it's fantastic, ok? So there we go. Então posso dizer isso também, ó, trabalho com um grupo de mulheres e a gente tem projetos, eu queria saber se você tem projetos sobre isso também e fazer essa troca, ok? These exchanges, it is very, very nice, all right? Carrying on, we also need to show some kind of interest, okay? Because it's not just about me, okay? Oh, me, look at me. Oh, I need your help. No, it's not about that. It's about exchanging, okay? So we can use expressions, very Brazilian, this one. Oh, that's fascinating. That's amazing. Wow, awesome. Esses são todos... adjetivos extremos, né, que a gente fala de um jeito, né, ou quando você vai utilizar esse tipo de palavra, fascinating, ok? Oh, that's awesome. Oh, that's extraordinary. Sometimes, as my kids say, a bit over, às vezes é too much, ok? Mas a gente pode usar essas palavras também. Eu até estava vendo, gente, porque quando eu estava lá trabalhando em Portugal, a gente fez mentoria, né, e eu acabei avaliando algumas pessoas. E a minha avaliação é muito simples, assim, a pessoa passou, não passou, o que ela foi bem, o que ela não foi bem. Mas eu vi o que uma outra pessoa, que também era um mentor, escreveu. E a pessoa super latina, assim, né, colocando amazing, it was wonderful when you said that. Oh, I think this, when the student did that, it was amazing, the results. Isso, bem legal, mas ela estava colocando muito, assim, o jeito que, assim, normalmente um latino-americano falaria, né? O inglês é mais comedido, então, por exemplo, o americano, ele é um pouco mais expansivo também. Às vezes, se você vai falar com uma pessoa, um alemão, por exemplo, né? Eu estou trabalhando agora com uma empresa alemã, I'm working with a German company, and it's very interesting because they're very serious, and they follow some protocols, and I am not the kind of person that follow a lot of protocols, but you know, I am fitting in. Eu tô conseguindo, né, me engajar, mas eu às vezes quebro o protocolo. Então, né, esses dias a gente estava lá com a reunião, é um diretor que a gente está trabalhando e o presidente está overseeing o trabalho de coaching, né? E o presidente estava no meeting aqui online, um meeting online. E eu me dirigi direto ao presidente e não falei, né, ó, senhor, nada disso. Eu falei, e você, fulano, o que você acha disso, né? E eu vi que o pessoal ficou meio assim, tipo, ela não vai falar, e você, sei lá, presidente, mas chamei ele pelo primeiro nome, sabe? Nem usei o segundo nome, né? Eu falei, I'm sorry, I'm Brazilian. We normally call by the first name. So, and then he said, no, it's okay. It's okay. If you help us to double the results in a few years, then I'm happy with that. And I said, okay, that's fine. So he was talking business, right? Mas é interessante, né? Perceber esse tipo de, às vezes, quando a gente vai fazer o networking também, a gente, as we say here, put ourselves in other people's shoes, que aí é segunda, né? Então, pela neurolinguística, você se colocar em segunda posição e entender o que é aceitável, o que naquela cultura seria legal, ou às vezes alguma coisa não, mas às vezes a gente só para ser flexível, sabe, gente? Eu não vou mudar quem eu sou. Talvez se eu tivesse um pouco mais alerta naquele dia, mas eu estava tão empolgada com a conversa que eu fui a Crisley, né? Mas eu poderia, o cara é alemão, né? Tá uma reunião aqui que eu sou uma penetra, porque todo mundo era da mesma empresa, né? E tem um protocolo que todo mundo segue com ele, né? E às vezes porque é o meu cliente, eu tô ali todo dia com ele, a gente tem um a um muito forte, né? Online, mas a gente tem muito rapport e tal. E às vezes eu, né, esqueço, mas ok, né? Depois mantive a postura, né? Entendi e assim vi que deu uma quebrada, mas é interessante a gente perceber isso, to put ourselves in other people's shoes and understand that sometimes when people have some kind of reactions, this is a presupposition from NLP, there is always a good intention. Sempre tem uma boa intenção, nem que a boa intenção seja extremamente egóica, extremamente selfish, ok? But there is always a good intention, all right? So let's carry on. That's fascinating. Could you tell me more about how did you start or how you started? Pode perguntar assim também, como é que você começou? Aí eu sempre falo, né, networking, gente, é importante você ter algumas figuras, aquelas figuras coringa, sabe? Umas figuras assim que são seus mentores, pessoas que você pode conectar e falar, olha, deu ruim. Semana passada eu falei aqui de um exemplo, I gave you an example, I was working I was
working as a teacher, promoting workshops for moms and kids. Well, not moms, but just people who were looking after the kids. They used to come to these workshops, and we were offering play, music, arts, and things in general for kids from 0 to 6, 0 mesmo, tinha criancinha de 3, 4 meses de idade, e tinha recém-nascido, a gente tinha baby class, que era para newborn, e as mães iam junto, então a gente ficava cantando, brincando, aí dependendo conforme o desenvolvimento da criança, as the kids were developing, then we would change the activities, being a bit more creative, whatever, ok? E aí, era interessante perceber o tanto de cultura diferente que tinha ali, e como é que você pode, às vezes, respeitar a cultura. Então, a gente tinha muita criança muçulmana, que às vezes tem certas coisas que não podem fazer. Mas voltando no que eu estava comentando, tinha a Claire, que na época era a minha gerente, e eu lembro que eu fui fazer atividade com Rainbow Rope, então era uma atividade que você segurava numa cor, you would hold in a collar, é tipo uma brincadeira de corda mesmo, tá, gente? De roda. E você tinha uma roda ali, que era uma roda elástica, né? Então cada um pegava numa cor e a gente fazia uma roda e vai para um lado, vai para o outro, senta, sobe, né? Brincadeira de roda. E tinha musiquinha, enfim, né? Eu lembro uma musiquinha, ring a roses, a pocket full of posies, a tissue, we all fall down, we all fell down. E era falando de quando teve a peste negra aqui, que o que era que dava o aticho? O aticho era a planta, e as pessoas fell down, morriam, né? Olha que sádico, né? Mas a gente também tem umas aí no português meio complicadas. Mas enfim, e aí na hora que eu fui fazer o exercício, eu falei, não vou usar o Rainbow Rope, né? Vou pedir pro pessoal dar a mão. Let me ask people to hold hands, yeah? Let me hold your hand. E aí eu falei, okay, everyone, let's hold hands. So parents, tell your kids to hold hands with other kids, with our parents. We're gonna have a big circle, beautiful circle, full of energy. E ninguém entrou, ninguém deu a mão. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim, ok, acho que o meu inglês tá ruim, né? Aí repeti, falei, não, gente, vamos dar a mão, vamos lá, né? E nada. Ok? E aí não deu certo. Eu falei, this activity was not so popular. Ok, let's go for the next one. E aí dei uma desculpa lá, né? A atividade não foi tão popular, vamos para a próxima. E aí depois eu fui falar com a minha gerente, né? Eu falei, Claire, it didn't work. I don't know what happened. Aí ela falou assim, well, Chris, the thing is, here we don't really hold hands, or we don't really give hands to others. You know, it's kind of something complicated for us to do as British people. So we don't. And some cultures even worse. Eu falei, agora entendi. Gente, acho que na hora que eu apertei aqui, eu fiz algum filtrinho aqui no Insta e mudou minha cara. Eu tô com uma cara mais, sei lá, parece que tá maquiada, sei lá. Well, whatever. Let's carry on. But there we go. So, então, às vezes, a gente entender essas diferenças culturais e, às vezes, perceber que não vem de um ponto de falta de educação, às vezes é só a cultura que é diferente, tá bom? Sometimes it's just the culture is different, and it's important for us to also put ourselves in other people's shoes. If we want them to empathize with us, what does it mean? To be in our shoes as well. Okay, so let's carry on. There is one more. What challenges are you currently facing in your role? Ok, essa eu uso o tempo todo com meus clientes. Então, primeira sessão. Quais são os desafios que você está enfrentando no trabalho? Né? Principalmente no trabalho. Mas mães, né? What challenges are you currently facing in your role as a mother? What challenges are you currently facing in your role as a director of a company? What challenges are you currently facing in your role as a wife, as a husband? Okay. What are the challenges that you are currently facing in your family? Essas coisas assim de família, coisas mais pessoais, não pergunta num ambiente corporativo, tá, gente? Porque senão vai parecer que você é nosy, que você tá enfiando o nariz onde você não deve. Ok? Enfiando o bedelho, né? Como a gente fala. Então, muito cuidado com esse tipo de pergunta, tá bom? Mas você pode, é o que eu falei, eu fiz aqui várias, né? Você pode mudar, mas usar essa estrutura. What challenges are you currently facing in your role as, né? No seu papel como. E aqui role é papel, tá, gente? Não é paper. Paper é papel assim, ó, papel, paper, ok? Mas role, papel na sociedade, role. Ok? Por isso que a gente fala role model, que é alguém que tem um papel na sociedade que você copia, né? Como é que chama role model em português mesmo?
pessoas que você admira, né? E aí você segue o modo, né, que aquela pessoa faz, até a gente faz o mirror dessa pessoa, né? Então, por exemplo, às vezes um jogador ele é um role model para muitas crianças, né? Então, isso são roles, são papéis na sociedade, tá bom? Ok, let's carry on. Expanding your networking or expanding the networking. You can use examples. You can do that through LinkedIn. So I've really enjoyed our conversation. Can we connect on LinkedIn? Você pode pedir para a pessoa conectar, ou se você não está presencialmente, hello, I saw your profile on LinkedIn. I found it very interesting. Can we connect? Would you like to be part of my networking? And then we can exchange some ideas. Às vezes, como é que você faz networking também? Às vezes você comenta em assuntos que você gosta, né? Eu, por exemplo, sigo bastante gente que trabalha com neurolinguística, psicologia positiva, então às vezes eu comento e às vezes eles mesmos respondem e já, né, mandam uma conexão para a gente trocar ideias, e eu acho isso muito legal. Nem sempre eu tenho tempo, mas quando eu tenho tempo, eu perco, né, eu invisto meu tempo ali fazendo esse networking. E é muito jóia, gente. A maioria das pessoas responde, tá? A maioria. É engraçado, né? Porque você pensa assim, eu lembro que eu estava conversando com um rapaz, já faz muitos anos, e ele queria, estava procurando uma nova oportunidade profissional, mas ele falou assim, poxa, Cris, well, Cris, it's been like 10 years that I don't get in touch with anybody. So then I have my LinkedIn, but I don't really use it. I'm not active and I don't know how to do it. And I said, well, you came to talk to a communicator, so let's do it. Okay. And then I said, I would like you to remember, like, who are your peers 10 years ago in so company? Era uma empresa lá que ele tinha trabalhado, uma multinacional. Falei, quem que eram os seus pares, né? Como é que foi trabalhar com essas pessoas? Então, eu fui trazendo esse processo do coaching, né, das perguntas. Tinha um cara que era muito legal, pô, eu tenho contato dele até no LinkedIn. I have his contact on LinkedIn. I said, yes, so why don't you call him for a virtual coffee? Falei, pô, Cris, virtual coffee, né, parece legal. Se conectaram, depois eles acabaram, assim, tendo uma conexão muito profunda. Ele conseguiu, assim, ele não tinha vaga lá na empresa que ele estava trabalhando, mas depois ele indicou para uma outra pessoa e ele acabou tendo essa oportunidade. Então, às vezes, sabe eu sempre conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém. I always know someone who knows someone who knows someone else, and this can be very helpful if you are looking for a job, if you want to just expand your networking, whatever you want, but don't leave it to the last minute. Okay? Cultivate your connections. Então, as conexões, que nem o jardim, né? Tem que ser cultivado, tem que ser regado. Tem algumas ervas daninhas ali que a gente fala, isso aqui eu conectei, mas não rolou, tira do jardim. Tudo bem, a gente não precisa se conectar com o mundo inteiro, né? Aliás, não vamos, né? Então, a gente acaba vendo que tem pessoas mais afim com a gente, né? Com mais sintonia do que outras, né? Ok. So, would you mind if I reach out later for some advice on our project or on your project? Okay. So can I reach out later? Would you mind if I connect with you later? Can I take your phone? Would that be nice? Or would you like to connect via LinkedIn? Here is my QR code. So sometimes it's very nice as well. Okay. Another one, it would be great to collaborate on a project in the future. Let's keep in touch. It would be great to collaborate on a project in the future. Let's keep in touch. Let's keep in touch is fantastic. I love this phrase. Let's keep in touch, okay? I hope we keep in touch. E às vezes, né, há um tempo atrás eu estava super conectada com um rapaz que estudou comigo, e a gente estava pensando até em fazer algumas coisas juntos. De repente ele sumiu. Estava com problema no relacionamento, babá. Falei, ok. Não era para ser. Eu hoje em dia aceito isso muito numa boa, sabe, gente? Não fico lá, não gostou de mim, qual o problema comigo? Não sei, gente, não. É a vida, sei lá, ok? Né? Mas tem outras pessoas que vão querer conectar, que vão achar que é legal. E às vezes a gente também não tá numa boa fase, né? Respeitar também, né? Respect people's phases. So, why not? Okay? So, let's get going. Okay. Offering help. I appreciate your insights, thank you for sharing. Então, aqui, na verdade, a pessoa recebeu a ajuda, né? Então, obrigada, né, pelas dicas aí, pelo que você trouxe. Obrigada por compartilhar. I appreciate your insights, thank you for sharing, ok? Or, I have some insights. Às vezes, também meter o bedelho sem a pessoa pedir, né? Mas, às vezes, é uma roda de conversa e você tem alguns insights e a pessoa vai gostar daquilo que você está falando. Então, às vezes, dá conexão.
okay? I respect your time, so I'll send you a quick follow-up email. This works very well for companies, okay? So then imagine that you're calling, cold calling, tá ligando lá, nunca falou com o cliente, eu tô fazendo esse processo agora de cold calling, ligar sem uma ligação que não foi solicitada, né? Mas é assim que a gente se conecta. Alguns vão me tratar mal, outros vão me tratar um pouco melhor, outros vão me tratar bem. Então eu ligo, e aí, rapidinho, não era isso, eu queria saber, porque eu tô começando meu business aqui na Inglaterra, I wanted to know because I'm starting my business here. It's okay if you're not interested, fine. I'm sorry that I have taken your time, but if the person gave a little bit of opening, I would say, oh, I respect your time, so I'll send you a quick follow-up email. I'll send a quick follow-up email. What is your best email? What is your email address for me to contact you? Or would you prefer by phone or WhatsApp? What is better for you? What works better for you? E aí a gente até abre esse espaço para conversa, tá bom? Another one, it was a pleasure meeting you. I look forward to our next interaction, or I look forward to our next meeting. I look forward to our next communication. It's okay the way you work, okay, the way you word it, it's fine, né? Então, o jeito que você vai usar as palavras para conversar com essa pessoa, você pode trocar um pouquinho, deixar um pouquinho mais formal, um pouquinho menos formal. Isso aí você pode pegar, tem chunks de palavras todas juntas, né, pedaços assim que já são sempre aqueles, né, então, por exemplo, it was a pleasure meeting you, esse é um chunk, né, geralmente essas palavras vêm juntas, ok, e você sempre vai usar quando você encontrou alguém pela primeira vez, tá? Meeting you é sempre só da primeira vez, tá, gente? E quando você vai... desculpa, a gente tá coçando aqui um pouquinho. E quando você vê a pessoa pela segunda vez, ou vezes subsequentes, nice seeing you. It was a pleasure seeing you, okay? All right, so let's go for the next one. Antes de eu ir pro próximo aqui, gente, deixa eu falar um obrigado aqui para quem tá por aqui. Então, a Dani Miyagi, sua linda, beijo no seu coração, viu? Espero que esteja tudo bem com você. Hamburgueria Dona Romana, lá do Ceará. Hello, Dona Romana, minha avó. Sabia, gente, que eu fui lá para a França e eu descobri que aquela pracinha que tem na frente da Torre Eiffel, que você tira foto, não a praça do outro lado, né? A praça que é um boulevardzinho assim elevado e você fica ali, é um parque, né? E vai dar numa feirinha de comida, enfim. E ali eu descobri que é Marie Romaine. Maria Romana, fiquei tão orgulhosa, falei, é o nome da minha avó em francês, que lindo, tirei até foto, vou até postar, gente, vou ver se eu posto lá no Insta para vocês verem, mas eu achei tão lindinho, falei, nossa, Marie Romaine, that's so beautiful, então um beijo pra vocês aí, primo Egberto que tá lá, né, vamos lá, Fernando também tá por aqui, Fernando, você chegou agora, né, acabou de entrar aqui, quem chegou atrasado, gente, quiser saber um pouco mais de networking, inglês, coaching, PNL, toda essa salada que eu faço aqui, mas tem muita informação, né? Entra lá no nosso canal, ocudos.com, muita informação para vocês, Ocudos Academy, é inglês corporativo, e a gente trabalha com todos esses elementos para você aprender inglês uma vez por todas, tá bom? Então a gente tem as aulas que a gente faz toda quinta-feira, mas essas aulas depois vão para a plataforma, e fica lá como referência para você usar, aprender inglês de um jeito diferente, tá bom? Então fica lá, mas se você tá aqui toda quinta-feira e já acompanha a gente, deixa o seu like, os 3 Cs, né, Triple C, que o Ale falou, que é compartilha, curte, esqueci o outro. Curte, compartilha, comenta, porque comentar também aumenta a relevância do canal, tá bom? Fazendo meu jabá, hoje eu lembrei 2 vezes, ó, Ale, ponto pra mim, hein? Ok, there we go. Vamos lá. Como é que você mantém o seu networking ativo? How can you keep your network active? Okay, let's set up a coffee meeting to discuss this further. Oh, what about a virtual coffee? Oh, shall we book our next session? Shall we book our next meeting? Aí você vai mudando, né? Oh, let's meet for a coffee. Let's get together for a coffee, ok? E aí você pode usar várias maneiras aí de encontrar ou comprometer a pessoa numa segunda oportunidade. Oh, let's get in touch via LinkedIn. Can I send a letter to you via WhatsApp? A letter to you via email? Or, oh, shall I send a message via WhatsApp? Why not? Ok? Às vezes, o que mais a pessoa pode falar? Não. Ok, falou não deu bom, né? Mas outras vão falar, yeah, sure, that will be a pleasure. E às vezes não acontece nada, mas às vezes a gente começa grandes amizades, ou às vezes grandes oportunidades de networking this way, ok?
There we go. I saw your recent post on blah, blah, blah. It really resonated with me. Isso eu faço muito. Então, principalmente com linguistas, que às vezes eu quero entender um pouco mais o mercado, ou quero me conectar com professoras aqui, pessoas do mundo que têm um certo tipo de hobby. Teve um tempo que estava trabalhando bastante com informação do xamanismo, e a gente fez alguns encontros de xamanismo online durante a pandemia. Foi super legal com pessoas que eu não conheço, e foi incrível, uma vibe muito boa. Então, foi por quê? Porque eu vi um posting de um rapaz e estava lá, né, sobre xamanismo. Falei, I saw your posting. I would like to know more about it. And said, oh, Chris, we're going to have some workshops, but they're going to be online. And then he was from France. Ele era um francês e tinha uma moça da Bélgica, aí tinha uma outra moça na China. Quer dizer, muito legal, muito legal. Essa moça, ela não estava na China, ela era da China, mas não estava na China. Então, assim, às vezes a gente se conecta com pessoas para aprender coisas, sabe, gente? Às vezes é uma coisinha que a pessoa falou no momento que você estava ali para networking, falando de um assunto que você gosta. Vai procurar coisas que você gosta, you know? Cris, mas eu quero fazer networking corporativo, meu trabalho, business. Quem que você já trabalhou? Você tem uma história. You have some kind of story. Get in touch with people. Okay, people who studied with you long time ago, maybe they are in good positions. Ai, Cris, mas eu fico sem graça de pedir, de falar, né? Ok, mas não precisa pedir nada. Fala, vamos tomar um café? Normalmente a pessoa vai falar, né? Se você estiver desempregado, é muito chato você entrar em contato só quando está desempregado, porque a pessoa automaticamente vai falar, está desempregado, por isso que entrou em contato, né? Mas se você já keep your network active, se você mantém o seu network, se você mantém a conversa com as pessoas vão entender que você está sendo genuíno. E é genuíno mesmo, gente. Somos pessoas. Isso aqui, ó, é que meu celular não está aqui gravando, né? Mas eu falo, celular, ele está desconectando a gente. Então, a gente, com AI, gente, Artificial Intelligence is there, ok? Com AI, a gente vai ter que tap in to our human characteristics. A gente vai ser cada vez mais ser humano, porque não tem jeito, as máquinas vão fazer as outras coisas para a gente, entendeu? Então, vamos trabalhar o que a gente tem de humano, o que é a nossa linguagem, a nossa comunicação, essa coisa da gente sentir com as pessoas, da gente sentir pelas pessoas, da gente observar pessoas. Isso daí ninguém tira da gente. Nobody takes this from us, ok? So, dealing with difficult situations, eu acho que esse é o último, mas se não for, gente, daí depois eu paro por aqui e a gente continua semana que vem, tá? Porque acabei falando bastante outras coisas, trazendo, mas que são assuntos todos relevantes para a live, tá, gente? Que quem sabe faz ao vivo, né? Faço aqui. E quem puder ficar aí comigo, né? Já deu 1 hora aqui, mas vamos continuar aqui mais um pouquinho. So, dealing with difficult situations, sometimes it happens, ok? Lá em Portugal eu tive uma situação bem difícil, uma coisa de cultura, que eu falei uma coisa e estava no bar e a pessoa estava já um pouquinho mais alterada, né, já tinha bebido um pouquinho, não entendeu, eu falei, olha, eu tô falando porque é minha cultura, mas se você não gostou, me desculpa, eu não quero discutir com você, não é isso, né, e eu vi que a pessoa estava um pouco mais agitada, assim, eu falei, no, it's not, you know, I don't want to discuss, for me it's fine, you know, if you want to drink another drink, that's fine, you carry on. Eu só estava falando, né, que talvez seria melhor, porque eu falei, amanhã a gente tem um curso, se eu beber mais um pouco, eu já não consigo estar prestando atenção, né, e a pessoa meio, mas você tá falando o quê? Eu falei, não tô falando nada, né, I'm sorry, I just made a comment and said, well, if I want you to make comments about my life, my personal life, I said, no, I'm not, I'm just saying about myself, that if I drink another one, I wouldn't be okay for tomorrow, but, you know, if you wanted, you know, go for it. I understand, no worries. No, you know, have fun. Just, you know, have fun. E aí foi uma coisa estranha, assim, mas eu não levei pessoal, só falei, nossa, né? Poderia ter, se fosse outra pessoa ali, às vezes poderia ter entrado num embate, né? Ok, so, I understand we have different views. It's good to see diverse perspectives, ok? No problem. Às vezes, nesses grupos que eu participo, né, tem pessoas que têm orientações políticas diferentes, orientações religiosas, acontece, gente, né? Futebol, então, sempre dá uma confusãozinha, né? Mas eu falo, ok, no, I understand you have a different view on that, that's fine, or a different take on that, and it's good to see different perspectives or diverse perspectives, it's fine. I'm okay with that, you are okay with yours, that's fine, ok? Às vezes, talvez não vou ligar para tomar um café virtual com aquela pessoa, mas, entendeu? Teve esse respeito, essa honra de estarmos na frente de um ser humano, ok? Next one, while I'm not the best person to assist you on this, I can connect you with someone who can. Porque, de novo, né, isso aí tem a ver com aquilo que a gente conhece pessoas. Então, às vezes, I'm not the best person to
to know about it or to assist you on this, but maybe if I give you phone, then you can connect with someone else. And this person is very good. Yesterday I was talking to Bel. Bel, essa linda. A Bel é uma querida do grupo que eu participo aqui, desse grupo de apoio das mulheres, né? E ela me falou que tem um estudo sobre tipos comportamentais de cada país do mundo, num livro que ela foi no lançamento, e ela adorou. E ela falou, pô, Cris, eu vou te passar a conexão dessa pessoa, acho que tem muito a ver o teu trabalho. Ela falou, pô, não conhecia, olha, né? E foi super legal. Eu não entrei em contato ainda, mas com certeza vou começar a seguir a pessoa, vou deixar mensagem lá no LinkedIn, mais interessada no livro. Aí uma das moças que estava lá, Marlita, nem se eu estiver aqui, né, ali desse seu coração, Marli falou assim para mim, Cris, eu até comprei um livro, e ela deu um livro, né, para quem participou, e eu comprei, eu falei, pô, eu ia comprar, então faz assim, me vende, né, aí ela falou, eu te dou um livro e você me paga um café, enfim, mas assim, você percebe esse networking, é uma coisa que é muito natural, porque a gente tem assuntos afim, então às vezes eu não sei uma coisa, mas a pessoa me traz uma, eu falo assim, né, é um resquício de informação, uma luzinha, um insight, e aquilo pode me abrir para muitas outras coisas. Aliás, amanhã tem um rapaz, eu estudei com ele é da Jovem Pan, hoje ficou até, tá bem famoso no Brasil, o Ricardo Ventura, ele tá vindo amanhã para Londres, eu queria ir lá vê-lo, não sei se vou conseguir, porque eu tenho bastante atendimento amanhã, e já cancelei algumas sextas por causa das viagens, né, mas vou tentar, de qualquer maneira, ir lá dar uma espiada. E é interessante, né, porque ele tem essas conexões, e eu estava conversando com uma colega, e ela falou assim, Cris, tem um rapaz, tá vindo para cá do Brasil, tal, aí ela falou, chama Ricardo Ventura, eu falei assim, pô, eu estudei com ele, eu fiz um curso com ele, né, o primeiro curso de PNL que eu fiz foi com ele, inclusive, de PNL, assim, PNL forte mesmo, né, e aí, que ele é o do Não Minta Pra Mim e tal, e aí ela falou, ele tá vindo para cá, inclusive, não sei o que, eu falei, pô, que legal, mas ele, quando eu estava no curso dele, ele me falou do Grindr, e eu falei, pô, o Grindr, ele é o professor do Tony Robbins, ele que ensinou todo esse pessoal, pô, eu quero estudar com o Grindr. E aí foi um fiozinho, assim, sabe, que me abriu uma super oportunidade, investi pra caramba, tá, gente, também nos cursos, mas me abriu uma super oportunidade profissional que eu amei, que tinha minha cara. Entende? Então, às vezes, é isso que traz, né, essa conexão, essa informação pra gente, tá bom? Cris, mas esses cursos custam caros, tem muita coisa gratuita, falei pra vocês, vão atrás do Meetup, there are a lot of good things, bad things as well as everywhere, okay? But go there, connect, make the most of connections, because we are people. A gente tem nós somos feitos para conectar, tá bom? Bom, networking internacional, aqui só fechando, né? O último slide, esse aqui é o último mesmo. Networking is essential for assessing unheralded opportunities. Nossa, Lê, essa palavra nem sei aqui, peraí. Unheralded. Eu nem sei, gente, eu não sei que palavra é essa. Eu não sei, olha, até a gente às vezes usa a inteligência artificial, né, ChatGPT. A gente bota lá, a gente bota a palavra, fala assim, você pode reescrever isso aqui de um jeito que fica mais interessante, né? E aí, quando reescreve, trouxe uma palavra aqui que eu nunca ouvi. I haven't heard about this, but there we go. Só tá enchendo linguiça, não é uma palavra que a gente usa no dia a dia. Forget this one, põe um sinônimo aí. Essa aí passou, porque é o último slide, tá, gente? Às vezes a gente tá fazendo esses slides, a gente trabalha pra caramba, gente. Que às vezes a gente chega aqui... Oi? Eu também não conhecia. É não anunciado. Não, unheard, e foi isso que eu falei, não unheard, que você não escutou antes, né? Mas ok, tem essa palavra aí, e às vezes a gente tá lá muito cansada, eu falo, Lê, não vou nem rever, né? O último, tá no último, não vou rever, mas falha nossa, tá, gente? So, nem sei pronunciar, unheralded. Como é que pronuncia, Lê? Põe aí pra gente ouvir. Lê? Peraí, no aplicativo que eu estou usando não tem sound. Coloca no Google, coloca a palavra meaning, e aí você vai para pronunciation. Tá, já te chamo. Peraí, acho que foi aqui. Foi? É isso, quem sabe fazer ao vivo é ao vivo. Vai, põe de novo que eu estava falando. Unheralded, yes, unheralded opportunities, ok. Nunca usei essa palavra, gente, mas é uma palavra chique, né? Tá bom, tá aí. E foi o ChatGPT que fez. Eu falei, resume isso que a gente conversou, enfim, mas vamos lá, Networking is essential for assessing já esqueci.
unheralded, sei lá, gente, opportunities, expanding influence and learning from experiences of others, facilitating productivity, interactions and mutual growth. Então é isso, né? Então interações produtivas, facilitar crescimento mútuo, experiências para nós e para os outros, é tudo que eu falei por aqui, né? We managed to build social and professional relationships, very solid, personal and professional relationships, porque a gente não é só profissional, a gente não é só pessoa, a gente tem vários roles, we have many roles in our lives, okay? This can open doors to collaborations, support, different areas of our careers. Gente, ó, só para vocês terem uma ideia, eu trabalho há 12 anos como autônoma, né? Hoje eu tenho uma outra empresa também, mas há 12 anos que eu trabalho só com networking. Só com networking, é um que indica o meu atendimento na área de coaching, outro fala, você quer aprender inglês, fala com essa pessoa, ainda vai ter coaching, tem pessoa que me procura para hipnose, porque está precisando trabalhar alguma situação específica de passado, para conseguir destravar o futuro e fazer o trabalho do coaching, tem pessoas que me procuram para o Disque Análises, então assim, tem várias maneiras que você pode dar o suporte para as pessoas e receber suporte também. Então, vai criando essa rede de apoio sua. So, build your networking. This is so important, okay? Because then you can have more opportunities. And that's it from us today. Então, é isso. Hoje demorei um pouquinho, fiquei aqui uns 15 minutinhos a mais com vocês. Muito obrigada. Thank you very much for the opportunity. A gente está com a mentoria LinkedIn para carreiras, está aberta lá na plataforma, inglês para carreira. Cris, eu não falo nada de inglês, tem como começar? A gente está trazendo um curso agora que a gente montou, baseado no Roadmap, que está lá na plataforma também, que é por onde começar, que é o inglês funcional que a gente fala, né? Mas a gente vai chamar, deixa de surpresa, né, Lê? Não vou dar nome ainda, né? Sim, até porque não está decidido ainda, né? Tá bom, é porque a gente tem que falar com o Pedro também, que trabalha com a gente, né? Mas enfim, que somos nós os 3 sócios, né? Vamos dizer, do trabalho. Mas a gente está aqui, então, ó, toda quinta-feira, a Ócudos está muito lindinha, tá assim, lindinha mesmo, gente. Informações lá para vocês, como que você aprende inglês, como é que você exige esse diferente tipo de aprendizado, porque é uma coisa muito, é um paradoxo, né? Eu sempre trago isso aqui, mas o Brasil é um dos países que mais tem escolas de inglês do mundo, e um dos países, em termos, né, do tamanho do Brasil, que tem menos proficiência do inglês comparado ao número de escolas que tem. Então tem alguma coisa, que não todas, tá, gente? Não estou generalizando, mas que muita gente não está percebendo, ou está fazendo de um jeito que não está sendo efetivo, não está funcionando. Então, se você até hoje estudou inglês, não funcionou, não resolveu, até agora não deu, e precisa falar inglês, que tal se você fizesse alguma outra coisa diferente, né? Que loucura, já dizia Einstein, né? É fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes. Então, às vezes, a gente tem que, né, achar fora da caixa. Inclusive, essa foi a inspiração para eu trabalhar com a hipnose nos meus atendimentos, para trabalhar com a psicologia positiva, o coaching, trabalhar com todas essas áreas, né? Para que a pessoa, principalmente a neurolinguística, para a pessoa perceber quem é ela, linguisticamente falando, porque a gente fala, né, o nosso mapa mental, ele aparece através das conexões de palavras que a gente usa. Olha que interessante isso, tá bom? Inclusive, se eu sou mais visual, mais auditiva, mais sinestésica, se eu sempre me coloco na posição do outro, se eu sou mais observador, se eu consigo me detachar das emoções, se eu sou uma pessoa que fico mais no mimimi, sou toda emocional e muito reativa, né? Eu consigo perceber isso. Se eu sou mais commander, se eu sou mais aventureiro, se eu sou mais aquela pessoa que coloca todo mundo junto, engajador, se eu tenho uma característica mais dominante executora, se eu sou mais influente e comunicador, se eu tenho mais processo, se eu sou mais analista. Então, cada um de nós tem um talento. E o mundo precisa do talento de todo mundo, gente. Por isso somos únicos. Pega a sua cadeira. Qual que é a tua cadeira? A minha cadeira é essa. Né? Essa aqui é metáfora, tá, gente? Essa é a cadeira que eu tô aqui, do que eu faço. Qual a tua cadeira? O que você traz para o mundo? Qual a tua missão? Qual o teu chamado? Qual é o teu propósito de vida? Né? Então, quando isso clica, você não trabalha nem uma hora, gente. Você ama o que você faz. Claro, a gente fica cansado também. Ontem eu dei aula até 1h30 da manhã, por causa de fuso horário e tal. Gente, terminei a aula com sorriso no rosto, estava feliz, contribuir, né? Para mudar um pouquinho a vida da pessoa, mudar a minha vida também. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui?
né? Ok, what are we doing here? Então segue a gente lá, estamos em todas essas redes sociais, Ócudos, a sua academia de inglês corporativo, porque difícil é não falar inglês, gente. O brasileiro tem muita coisa para compartilhar com o mundo. E, né, como diz a Heather Hansen, que é uma linguista fodástica também, se vocês puderem acompanhar, ela tem um trabalho muito lindo, principalmente no LinkedIn, né? Mas, como diria, né, na loteria das línguas, o inglês venceu. E acaba que vai para o inglês mesmo. Então, vamos falar inglês, gente, com o nosso sotaque, com a nossa expressão, do jeito que a gente fala errando, né? Unheld, whatever, né? Aquela palavra que eu não vou usar essa palavra. Opportunities not heard of, né? Eu mudo de outro jeito e sai a mesma coisa, gente. A pessoa vai entender e tá comunicando, ok? So, that's about me. That's what I wanted to bring today. Era o que eu queria trazer para hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês tiverem perguntas, gente, o pessoal fica mais tímido aqui, né? Deixa eu dar uns ois aqui. Oi pro Márcio. Márcio, primeira vez que você está aqui com a gente, né? De Minas Gerais, muito obrigada, seja super bem-vindo. Dona Clô, sempre aí prestigiando a gente, obrigada, Mama, tá sempre por aí. Quem mais está aqui? 013, ok, Fernando, welcome to our live. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui com a gente. Semana que vem estamos juntos de novo e a gente vai trazer um assunto. Podemos falar, Lê, ou é segredo? Eu sempre pergunto para Lê, porque às vezes eu atropelo, né? Gosto de falar, né? Lê, pode falar? Pode, claro. What we're going to be talking about next week? Espera aí que eu não sei de cabeça. Project Management. Oh, Project Management, ok. Então vamos lá? Gerente de projetos aí, se você não é aspirante ou precisa organizar, gerenciar, supervisionar, entender de projetos, vem com a gente, porque a gente vai falar principalmente de perguntas que você pode fazer para direcionar pessoas e a gente vai usar muito a neurolinguística, porque você pode usar palavras que conectam com a pessoa e a pessoa fica mais prone, ok? Ela fica mais suscetível a trabalhar aquilo que você está falando dentro das suas sugestões. Ah, Cris, isso é manipulação. Olha, eu gosto da palavra manipular, tá, gente? Tem muita gente que fala, ah, que palavra horrível, né? Mas manipular é mexer com a mão. Se você vai para a base da palavra, né? Money vem de mão. Então, é você mexer com a mão, ok? Mexer com a mão, alguma energia, alguma comunicação, alguma coisa, né? Mas hoje em dia a gente usa o influenciar, que são sinônimas, tá, gente? Daqui de linguista, né? Manipular é sinônimo de influenciar. Então, como é que você pode influenciar e, principalmente dentro da ótica da psicologia positiva, influenciar positivamente resultados? Ok? E se, olha, gente, a ideia, né? Essa semana eu dei uma tarefa para um cliente meu, um top aí numa empresa, e eu falei, você é sempre o primeiro a falar? Sim. E sempre o último a falar? Sim. Eu falei, então seja só o último a falar. Porque quando você fala, você como presidente, né, ou diretor, ou se você tiver um cargo, né, ou for muito respeitado, ou for uma autoridade, qualquer coisa que seja, as pessoas, elas já vão estar contaminadas com a tua ideia. E nem sempre a sua ideia é a melhor. Então, o que você pode fazer? Você pode incentivar pessoas a trazerem ideias. E aí, a coisa fica mais legal, fica mais rica. Deu uma travadinha aqui no Insta. Sorry, gente, deu uma travada aqui no Insta, mas eu estava falando que você pode influenciar a pessoa a ter ideia se você não é o primeiro a falar. Quem usava muito isso, bom, vários usaram, né? Mas nem foi o primeiro a falar disso, não, mas Martin Luther King falou disso, e já Napoleão Hill falava disso, né? Então, como é que você pode trazer essas transformações para a mesa? Então, a semana que vem a gente vai estar falando muito disso, networking, a gente entendeu agora, mas como é que a gente tap into the psychology of words, né, a psicologia das palavras, a neurolinguística, como é que você faz para trazer essa influência positiva dentro dos ambientes que você participa e no corporativo, que é o meu forte, né, gente, é você saber como perguntar, o que dizer, isso, assim, dá muita conversa, mas dá uns insights incríveis para você que é líder, para você que precisa transformar culturas, transformar negociações. Ah, Cris, sou vendedor, trabalho com negociações. Então, vem para a semana que vem que a gente vai falar muito sobre isso. Influenciar projetos, tudo é projeto, né, gente? Visitar um cliente é um projeto. O que eu quero daquele projeto, especificamente? O que eu quero atingir com aquilo? Como é que eu vou projetar
a minha pessoa, a minha voz, o jeito que eu vou me comportar, a minha flexibilidade para entrar em rapport com a outra pessoa, para me posicionar na posição da pessoa, para eu ver como um observador, para eu chamar a pessoa para o diálogo. Como é que eu faço tudo isso? Isso vai ser feito com linguística. E se você não está aware da sua linguística, se isso tudo vem só do subconsciente, provavelmente, né, você vai tomar umas invertidas, tá bom? Agora, se você traz Gente, a gente tem 70 mil pensamentos por dia, on average. Imagina se a gente tivesse que tudo ficar racionalizando, a gente ficar louco, né? Então, alguns a gente racionaliza, mas outros entram no piloto automático. E meu trabalho aqui é fazer com que você não entre no piloto automático, você pense na sua linguagem, tá bom? Falei aí do average, né, gente? Uma outra aí que ninguém gosta da palavra medíocre, né? Mas medíocre e average são sinônimos. Mediocre e average, synonyms, é na média, ok? E aí, se eu falar medíocre, é feio, né? Mas se eu falar average, ok. Alright? Então, como é que a gente usa as palavras para comunicar o que a gente quer comunicar de uma maneira muito elegante, mas de uma maneira que funciona? Comunicação efetiva. I love it, I love it. Ok, gente? Então é isso. Ó, beijo no coração de vocês. Se tiverem alguma pergunta, ainda estou por aqui, mas se não, vou ficando por aqui. Vocês podem escrever também, a gente está lá no Telegram. Aqui estou compartilhando com vocês. O Telegram não está aí, né? Ok, mas aí você pode entrar lá na ocudos.com e acessar o Telegram por lá também, tá, gente? Todas essas redes e mais algumas que também não vou ficar enchendo aí, né? De todo lugar que a gente tá. Então é só entrar lá, ocudos.com, entra lá, vê onde a gente tá, segue a gente, compartilha, fala com pessoas, se você achou esse conteúdo interessante, tá bom? Muito obrigada. Thank you very much. And I'll see you next week. See you around. Bye. Bye. Cheers.